Bom, em primeiro lugar queria relembrar que eu, a semana passada, quando o debate do estado de emergência, usei a figura de dar um murro na mesa porque as coisas não estavam a correr bem. Penso que o Governo pode se queixar de tudo menos do PSD, não temos obstaculizado em nada, e a verdade é que as coisas de lá para cá não estão a correr bem, estão talvez até a correr pior. A vacinação, que é justamente a coordenação que o Dr. Francisco Ramos devia fazer, está, como todos nós sabemos, a correr mal. A distribuição não está a ser feita, enfim, como deve ser, até porque há sobras, e eu não percebo como é que há sobras, quando, enfim, se sabe exatamente a quem entregar e quantas pessoas a vacinar. Essas sobras têm dado a abusos crescentes que a própria comunicação social tem noticiado, e há uma coisa que é um dado que é um bocado alarmante, e o dado que é alarmante é este. Nós temos de vacinar 70% da nossa população adulta, portanto 70%, 5 milhões e meio de pessoas, até ao fim de junho. Porque se nós não o fizermos, nós deitamos fora o verão e nós damos cabo ainda mais da economia nacional e particularmente do turismo. Isso implica dar cerca de 50 mil doses em média por dia. Até à data estamos a dar 10 mil doses por dia. Já vamos com atraso. E, portanto, dentro em pouco, se quisermos cumprir, já não é com 50 mil, já é com 80 mil ou com 90 mil doses por dia que nós chegamos ao objetivo de salvar o verão e ter os tais 70% vacinados em junho. E aí eu pergunto, está preparado o país, do ponto de vista logístico das instalações, para dar por dia 80 mil doses ou 60 mil doses, quando neste momento só consegue dar 10 mil doses? Pode, em parte, não conseguir dar mais porque o fornecimento não chega, mas a verdade é que não se está a fazer e não se está a preparar o momento em que se tiver essas doses para dar. E isto significa que atiramos com o verão ao lixo e isto significa um problema económico de todo tamanho, para lá do problema sanitário que estamos a falar. Para lá disso, sabemos que a população idosa, os mais de 80 anos, já foi adiado, já não começou quando devia começar, e eu hoje obtive informações, que era aquilo que eu tinha receio, espero que a informação, ela é correta, mas não seja de grande volume no país, mas já conheço situações em que era para se dar a segunda dose e não se está a dar a segunda dose. E não se está a dar a segunda dose porque não se guardou as vacinas que se deviam guardar para dar a segunda dose a quem já levou a primeira dose. E, portanto, isto, que enfim, a decisão do Governo, que me parece correta, de dar a segunda dose ao 21º dia, tal como manda o fabricante, pode começar a resvalar. Se forem mais 4 ou 5 dias não será grave, se for mais do que isso nós podemos pôr em causa a eficácia da própria vacina. Relativamente ao Dr. Francisco Ramos, obviamente que há aqui uma coisa que é estranha, mas paciência que é, ele demite-se porque fez ou porque sob a tutela dele aconteceram irregularidades na Cruz Vermelha. Bom, então demitia-se era da Cruz Vermelha, não era da Task Force. O facto de se demitir da Task Force indica que os problemas estarão na Task Force e não exatamente naquilo que ele alega. Mas isto também não é grave. Grave é que as coisas continuem mal. E, portanto, eu espero que o Governo agora, com a demissão do Dr. Francisco Ramos, tenha a oportunidade de desenhar uma Task Force, a começar pelo próprio coordenador dessa mesma Task Force, que assente em pessoas que tenham informação para aquilo que tem que se fazer agora. E o que tem que se fazer agora, por acaso, são vacinas e por acaso tem a ver com a saúde. Mas o que está por trás disto é termos conhecimento e know-how de logística, sejam vacinas ou outra coisa qualquer, porque é uma operação pesada do ponto de vista logístico. Portanto, nós temos de ter à frente uma pessoa capaz do ponto de vista profissional, não na lógica da saúde, mas na lógica da logística. Uma das possibilidades que temos, que era, se eu estivesse nessa posição, era provavelmente para onde eu caminhava, era pedir o apoio do Exército, das Forças Armadas e em particular do Exército, que tenha informação adequada para operações deste género. Não quer dizer que tenha que ser do Exército, pode não ser, mas nós temos de ter pessoas com o perfil adequado. As vacinas esta vacina é neste momento um dos bens mais importantes e mais escassos que nós temos em Portugal. É absolutamente vital para a nossa saúde, é absolutamente vital para a economia. Se nós não conseguirmos fazer este target, este limite dos 70% da população adulta até ao fim de junho,
nós estragamos o verão, e estragando o verão, estragamos mais um bocado ainda de um setor vital para a economia nacional. Para a saúde, evidentemente, quanto mais cedo melhor, mas se não for em junho, for em agosto, a diferença não é grande. Para a economia faz a diferença toda. Sinalizou hoje uma nova fase da vacinação, um grande salto, disse o Primeiro-Ministro. Acha que esta saída de Francisco Ramos é uma oportunidade para resolver estes problemas que elenca e tentar salvar o verão? Eu acho que, não vou dizer que há males que vêm por bem, mas as coisas não estão a correr bem e, portanto, há uma possibilidade de encontrar uma pessoa com o perfil absolutamente adequado. Isto, o Dr. Francisco Ramos é uma pessoa da área da saúde, mas nós aqui precisamos, acima de tudo, de pessoas da área da logística, que tenham capacidade de planear uma distribuição em grande escala. Como lhe estou a dizer, nós não estamos a cumprir. Devíamos estar com uma média de 50 mil doses dia. Estamos com uma média de 10 mil doses dia. Para atingirmos os objetivos, nós vamos em breve ter de dar 70 mil ou 80 mil, depende do que acontecer até à data. Quando assim for, há espaços para vacinar as pessoas todas? Há pessoas que podem vacinar, enfermeiros, pessoas que podem vacinar já pensado e mobilizado para esse efeito? E é isto que tem faltado ao Governo. Tem faltado planeamento, capacidade de execução, trabalho, planeamento ao Governo e a quem depende naturalmente do Governo. Portanto, este é o apelo que eu faço, e faço o apelo numa situação muito difícil, mas procuro fazer com a serenidade que se deve ter, e é esse apelo que eu também faço aos portugueses como um todo. Muita gente se dirige direto ou indiretamente a mim, pedindo que haja gritos, que haja críticas, que haja quase guerra, digamos assim, contra o Governo, porque o Governo está a falhar. Temos de apontar as críticas, mas temos de manter a serenidade, porque o país não ganha nada se entrar tudo numa balbúrdia completa. Manter a serenidade e trabalhar. E cabe ao Governo orientar isso dessa forma e, neste caso particular da vacinação, ter a logística devidamente preparada por pessoas capazes para esse efeito. Acha que é a responsabilidade do Primeiro-Ministro neste aspecto? António Costa devia estar a fazer mais? Bem, eu não sei se o Primeiro-Ministro devia estar a fazer mais, agora o Primeiro-Ministro devia estar a fazer melhor, disso não temos, nenhum de nós tem dúvida. O mais, se calhar não, se calhar está a trabalhar, não digo 24 horas por dia, mas muito, disso eu não tenho dúvidas. O problema não é a quantidade, o problema é a qualidade do trabalho, e disso não há duas dúvidas. Desde o Primeiro-Ministro, passando pela Ministra da Saúde e, por sua vez, pelas administrações hospitalares por aí abaixo, umas a funcionar bem, outras a funcionar mal, como todos nós sabemos, não é tudo igual, temos hospitais muito bem organizados e hospitais muito mal organizados. Aquilo que nós precisamos é que se trabalhe melhor. A dedicação e a vontade, isso deve ser de toda a gente, penso eu, isso eu não ponho em causa. Agora, ponho em causa a forma como está a ser feito e, particularmente, repito, na questão da vacinação, porque na questão da vacinação, eu já tive oportunidade de dizer, quando há abusos é porque se distribuíram doses a mais. E eu pergunto, porquê é que se distribuem doses a mais? Então, é assim muito difícil mandar uma dada instituição unicamente as doses que são necessárias? E é assim muito difícil, se por acaso sobrarem doses, não as descongelar imediatamente e guardar? Não é muito difícil haver um protocolo que diz, se por acaso sobrar, como é que se utiliza essas sobras, como é que se faz com as sobras, já que, como digo, é um bem, neste momento, extraordinariamente precioso para a saúde e para a economia. Como? O facto de não irem para um público e terem ido para um hospital privado. Estranho, mas também não sei qual é a explicação. Também fiquei muito admirado de o caos que está instalado não é exatamente nesse hospital, são noutros. Eu próprio tive a oportunidade de ver num canal alemão um direto de Lisboa, a propósito disso, era em frente ao Hospital de Santa Maria, não era em frente ao Hospital da Luz, não consigo entender. Pode ser que haja uma razão que o justifique, isso agora, e se ela é aceitável ou não, não sei, mas fiquei admirado também.